Nós agora vamos entrar no campo da teologia. E quando nós falamos em teologia, é claro, nós não estamos falando de coisas da materialidade. Nós estamos falando daquilo que se apresenta ao nosso espírito e que é possível ser compreendido pela nossa razão e pela nossa psique. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas às vezes não compreendem o sentido e a profundidade de uma pregação. Nós estamos aqui, na verdade, ilustrando a nossa mente, nós estamos aqui criando as ideias que vêm a partir de Deus. E Deus, claro, Ele tem uma linguagem que é dele. Inclusive, cada um que faz uma graduação, que faz um mestrado, que faz um doutorado, na verdade você está apenas se apropriando de uma linguagem científica determinada. Quando nós vamos falar sobre Deus, nós precisamos compreender que a nossa linguagem, que a nossa capacidade humana não pode conter aquilo que é o pensamento de Deus. Por isso que Deus vai se revelando através de duas maneiras. Através das coisas do dia a dia, Deus vai se revelando, Ele vai desenrolando a história para nós. E sim, você não está errado em compreender que na sua vida existe um sentido superior. Na nossa vida existe uma razão metafísica. Na nossa vida existe um caminho que nós não trilhamos só por conta da nossa inteligência. E a outra maneira que Deus tem para se comunicar é através de iluminação. É quando Deus dá o conhecimento direto. E isso acontece no caso dos grandes santos da igreja, dos grandes doutores. Hoje, meus irmãos, o Senhor está revelando uma metáfora, uma comparação que vai atravessar a Bíblia inteira. Nós temos já desde o livro do Gênesis a imagem da ovelha e do pastor. E isso não acontece por acaso. Por que a imagem da ovelha está desde o início? Porque Adão e Eva, quando pecam, e qual foi o pecado deles? Entraram no mundo da serpente. O pecado deles foi desconfiar de Deus. O pecado deles foi duvidar da palavra que Deus tinha lhes dado. Porque Deus dialogou com eles. Então eles estavam no mundo de Deus. Na hora que eles saem desse mundo, eles começam a perder o que têm. E o sinal dessa perca, o sinal desta ausência, é porque eles olham para si e percebem que estão nus. E as pessoas acham que essa nudez significa uma nudez corporal. Não, não é isso. A nudez dentro do livro do Gênesis representa a falta de identidade. E vocês sabem que a pior coisa que existe é uma pessoa não saber por que está neste mundo. A pior coisa que existe é uma pessoa não se apropriar da sua própria identidade. Não saber por que está aqui. Nós observamos muito isso nos quadros de depressão, nos quadros de angústia, nos quadros de sofrimento, no desânimo, na ansiedade. Nós perdemos a nossa identidade. Quando Adão e Eva perceberam que tinham perdido a identidade, eles se escondem de Deus. Vocês agora estão entendendo o que é a linguagem teológica. Esse esconder-se de Deus é o homem que, perdendo sua identidade, vai se afastando de si mesmo. E como foi que Adão e Eva resolveram a nudez? Eles não resolveram, porque eles se cobriram com folhas de figueira, porque a figueira, ela representa a teimosia humana. A figueira representa o fechamento, porque o figo, ele é um fruto que se ninguém, ou se uma ave específica não atravessa ele, porque a sua flor fica dentro, se uma ave específica ou um ser humano não corta, ele não se reproduz, ele não se transforma em fruto. Então, aqui nós temos o fechamento humano, as folhas de figueira. Eu pergunto a vocês, roupa de folha funciona? Por que não? Porque elas rapidamente se desmancham, se esvaem. Aqui é o ser humano que fica buscando uma identidade sem encontrar. Quando é que esse problema é resolvido?
quando Deus mata uma ovelha, tira a pele da ovelha e com a pele da ovelha faz túnicas para Adão e para Eva. Cava é o nome dela em hebraico. Para Adão e Eva. E por que Deus faz isso? Porque só Deus pode restituir a minha identidade, as minhas vestes. Por isso que nós estamos na igreja e não vamos sair dela. Por isso que nós temos que estar aqui todos os domingos. Padre, mas a vida vai durar 50 anos, 70 anos, pois você vai estar aqui todos os domingos, porque é aqui que nós recebemos a nossa túnica. E para que Deus me revista, como eu sou um ser vivo e criador, Ele precisou sacrificar a ovelha. Essa ovelha sacrificada, esse cordeiro sacrificado, é a imagem de Jesus Cristo. Ele é a ovelha que Deus feriu para que o homem e a sua mulher fossem revestidos. Depois, meus irmãos, nós vamos avançando um pouquinho e no capítulo 4 de Gênesis, nós temos um dos filhos de Adão e Eva, que no caso é o segundo que nasce, que se chama Abel. E Abel, ele tem uma curiosidade, porque o irmão dele, Caim, trabalhava a terra, plantava frutos, mas ele não. Ele não escolhe plantar frutos, ele escolhe cuidar de rebanhos. Por que ele faz isso? Porque ele lembrou que um dos castigos do pai dele, Adão, era qual? A terra vai ficar difícil por causa do teu pecado. O teu pecado vai envenenar a terra. Então ele deseja sair desse castigo, ele deseja sair dessa condição. Por isso que ele vai trabalhar com a ovelha. Porque a ovelha, o cordeiro, é o animal próprio para o sacrifício. E existe uma palavrinha que faz toda a diferença nessa passagem que os rabinos nos ensinam. Eles vão dizer o seguinte: notem que no texto de Gênesis está escrito: Caim ofereceu os seus frutos e Abel também ofereceu os seus rebanhos. Quando a gente lê, por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Por isso que nós temos que ficar muito atentos. Olhem a palavra. No original seria Abel por sua vez, mas a tradução que chega também serve. O que significa esse também? O que significa esse por sua vez? Olhem que explicação maravilhosa do Rabino Urashi. Ele diz o seguinte: Abel não ofereceu só os animais. Abel primeiro ofereceu-se a si mesmo. Por isso que a oferta dele, quando foi entregue a Deus, por isso que a oferta dele, quando chegou nos olhos de Deus, a sua oferta foi agradável. Porque ele, antes de oferecer qualquer coisa, ele se ofereceu. Vamos aqui aprender isso de um modo bem prático, por isso que nós estamos aqui na frente. O que você vai lembrar das pessoas que você ama? Os dias que elas viveram? Os presentes que elas compraram para você? Ou você vai lembrar do quanto elas se ofertaram por você? Nós não vamos lembrar de coisas. Caim ofereceu coisas, mas não se ofereceu. Abel, além de oferecer os rebanhos, primeiro se ofereceu. Se a gente quiser utilizar uma linguagem ainda da teologia moderna, especialmente dos santos, é o que Santa Teresinha, que vai estar conosco domingo próximo, chama de pequena via. Fazer tudo com um grande amor, porque o que vai ficar dos nossos gestos é o amor com que nós os realizamos. Abel ofertou-se a si e ofertou os seus rebanhos. Por isso que na hora em que ele ofereceu, Deus olhou para a sua oferta e diz o texto que Deus desviou o olhar da oferta de Caim. E Caim ficou com raiva. E como vocês sabem, a raiva, ela é um fogo que devora. Padre, eu sinto raiva o tempo todo. O que é que eu faço? Se controle.
se ajeite. Não, padre, mas eu fui na psiquiatria, eu fui no psicólogo, ele disse que a raiva é boa. Pois então jogue sua raiva em cima dele. Em cima de mim nem dos outros não. Porque a raiva, ela é sempre a raiva e o medo, né? São coisas que nós não podemos deixar descontroladas. Elas são sempre forças destrutivas. Uma é paralisante e a outra é destrutiva. Caim, na hora da sua raiva, e aqui de novo eu vou falar do Rabino Shlomo Urashi, diz que na hora que ele sentiu raiva do seu irmão, ele espancou Abel. E por que ele espancou Abel? Porque como não tinha acontecido nenhuma morte ainda, ele não sabia onde atacar para matar. Então ele ficou ferindo seu irmão até que ele perdesse a vida. Então a raiva de Caim foi tão grande que ela só cessou quando a vida não existia mais. Mas o grande problema não estava Abel errado, era Caim que estava errado. Então Abel cumpre aquilo que ele fez diante de Deus. Abel não reage diante da violência do seu irmão e Abel se entrega para que seu irmão não precise ainda usar de mais violência. Então ele, Abel, representa a ovelha e representa o sacerdote, porque ele oferece e ele se entrega na hora da morte dele. Por que isso é tão importante, padre? Porque o pastor, que hoje é o centro do evangelho, o pastor, ele é sempre aquele que gasta a sua vida. Não existe rebanho saudável sem um pastor cansado por trás. Não existe um rebanho que esteja bem se não existir um pastor exaurido que cuide desse rebanho. E vocês sabem que é assim, porque cada homem é chamado a ser pastor na sua casa. Cada pai é chamado a ser pastor na sua casa. Então não estranhe se quando você casa, quando começam a nascer os filhos, necessariamente suas forças começam a se acabar. Porque você, como pastor, vai dar a sua vida para que eles tenham vida. É o que acontece. É o que acontece na igreja. Por que é tão difícil ser padre? Por que é tão difícil estar aqui na frente? Porque falar é fácil. Porque estar aqui, talvez muitas pessoas achem simples, mas existe um grau de doação que não pode ser pela metade. Assim como não existe pai pela metade, não existe padre pela metade, porque tanto pai quanto padre nós somos o quê? Pastores. É claro que vocês compreendem que estamos numa linguagem metafórica. Eu não tenho cabrito na minha casa, nem tenho ovelha. Mas como que eu sou pastor? Porque eu sou chamado, assim como Evelo, assim como Abel, eu sou chamado a dar a minha vida, a me oferecer a Deus. Você quer que a sua família dê certo? Sabe o que você tem que fazer? Dar a sua vida. Não existe família feliz sem ter um pai que chora, sem ter uma mãe que chora. Não existe. Não existe filho que realize seus sonhos sem ter em casa um pai e uma mãe que se entregam por ele. Vocês sabem que é assim. E por que é assim, padre? Porque nós somos pastores e a nossa autoridade não se exerce intelectualmente. Não adianta eu deixar um livro de como as coisas têm que acontecer. Eu preciso viver. Vocês sabem que do dia para a noite parece que o filho esqueceu tudo. Vocês sabem que do dia para a noite parece que o paroquiano esqueceu tudo. Então nós temos que estar aqui como pastores. E agora eu vou entrar nessa linha histórica, porque existem alguns pastores que Deus escolheu, mas que pecaram também, exceto um, que é Jesus Cristo. Nós temos Moisés, que foi escolhido por qual motivo? Porque Moisés era cuidadoso. Moisés era zeloso com os rebanhos de Jetro, seu sogro.
Moisés passava 6 meses com as ovelhas do seu sogro e trazia elas de volta quando começava o outono. Por isso que Deus escolheu, porque Deus queria um pastor, Deus queria um chefe à frente do seu povo, mas que exercesse o pastoreio com zelo, cuidando, porque a primeira função do pastor é cuidar. Ele cuida do rebanho depois que ele cuida de si. Qual foi, padre, o pecado de Moisés? Ele perdeu a paciência. Porque muitas vezes o rebanho é difícil e é muito exigente a nossa vocação. Ele perdeu a paciência. Depois nosso Senhor vai chamar outro pastor, que é Davi. E por que Deus escolheu Davi? Porque Davi era um homem corajoso. Porque além de cuidar, o pastor também precisa arrancar a ovelha da boca do leão. Ele precisa abrir o dente do leão, ele precisa abrir o dente do lobo para que a ovelha fique livre. E Davi tinha essa característica. Por isso Deus o escolheu. E qual foi o pecado de Davi? Na hora da guerra, enquanto todas as ovelhas dele, os soldados dele, estavam combatendo e dando sua vida, ele estava se entregando à luxúria com a esposa de um dos seus generais. A gente acha que o pecado de Davi é porque ele adulterou. Não é só esse pecado. O grande pecado que fez ele perder o trono, qual foi? Davi, você me representa, porque o pastor representa Deus. O pastor representa o dono da ovelha. Então cada pai que está aqui deve representar quem? Você, pai, deve representar quem? O amor de Deus para o seu filho. O padre deve representar Deus. Na hora que o povo estava no combate, onde é que Davi devia estar? No combate também. Na hora que seu filho estiver no perigo, onde é que você tem que estar? Junto dele, abrindo a boca do leão para ele sair. É assim que age o pastor. Depois nós vamos ter Amós, que vai defender o povo dos pastores mercenários, daqueles que só usam da ovelha, que não querem cuidar delas, que só querem chegar no fim do mês para receber o leite, a lã, a carne e a gordura da ovelha. Amós também vai rechaçá-los. Até que chega Jesus no evangelho de hoje e diz para nós o quê? Eu sou o pastor supremo. Eu sou o pastor excelente. Eu sou o bom pastor. Jesus sabe que ele está aqui cumprindo as profecias de Ezequiel 34. Jesus sabe que ele é o pastor escolhido por Deus para cuidar do rebanho. Agora, meus irmãos, nós vamos concluir entendendo de que maneira o pastor vai se vincular ao seu rebanho. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, ele tem na mente algumas coisas que nós não temos mais. Nós não somos uma sociedade de pecuária e de agricultura. Então tem coisas que Jesus viu e viveu que nós não vivemos. Por isso é importante fazer o que eu chamo de arqueologia paralela. A gente vai entrando no pensamento da Bíblia, do Evangelho, no caso de hoje, através de ciências que nos ajudam a fazer isso. Primeira coisa, o pastor é aquele que precisa viver para o seu rebanho. Qual é a primeira coisa que Jesus diz? Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Por que o pastor tem que viver para o seu rebanho? Porque durante 6 meses, todos os anos, ele tem que sair de casa e levar suas ovelhas para longe, onde tem água e comida. Porque a ovelha só come, só se alimenta onde o pastor indica. Se ninguém indicar para ela comer, ela não come, ela não bebe água. Então o pastor é aquele que leva para as águas puras das montanhas e para os pastos que passaram o inverno todo e agora na primavera eles de novo florescem. Então o pastor não podia ficar em casa. Ele devia ir com as ovelhas para a montanha e viver com elas.
E a primeira coisa que o pastor devia fazer era o cercado de pedras. Enquanto as ovelhas pastavam durante o dia, o pastor ia carregando pedras enormes e fazendo um grande cercado em forma de círculo, como um círculo. Esse cercado serve para quê? Para que durante a noite as ovelhas fiquem protegidas, porque o pastor precisa prover o alimento, a água e a proteção. É a primeira função do pastor, proteger, cuidar. Inclusive, a palavra que chega até nós em grego, que é a palavra poimen para pastor, ela é um pouco inferior à palavra que chega até nós em hebraico, que é a palavra roed ou roi, que é a palavra cuidador. O pastor é o cuidador. O pastor é aquele que vai proteger, que vai cuidar. Quando a ovelha não tinha pastor, ela vagava até ficar exausta e ela caía morta no chão. Simplesmente porque não tinha pastor. E por que ela vagava, padre? Porque a ovelha é dependente do seu pastor. Porque a ovelha precisava ser indicado para ela onde ela deve parar. Depois nós temos a segunda missão do pastor. Quando o pastor fazia esse cercado, ele deixava um espaço de mais ou menos 1 metro, 90 centímetros, que era onde ele ia deitar-se durante a noite. Porque esse lugar, chamado de Porta das Ovelhas, era por onde as ovelhas saíam e entravam. E como estavam cercadas de pedra ali, pelo muro, os lobos também procuravam essa abertura. E quando o lobo chegava, encontrava quem? O pastor que estava na porta para defender as ovelhas. Além do perigo do lobo, também havia o perigo dos falsos pastores ou dos mercenários, os ladrões, aqueles que não queriam cuidar da ovelha, mas queriam roubá-las quando elas estivessem em idade de corte. Então o pastor também devia lutar contra elas. No Evangelho de São João, o lobo representa os hereges, aqueles que ensinam coisas erradas para as ovelhas. E o mercenário representa aquele que não cuida das ovelhas, que ocupa o lugar do pastor, mas não cuida das ovelhas. O pastor devia também proteger, o pastor devia zelar pelas suas ovelhas, o pastor devia defendê-las com a própria vida. A última coisa que a gente vai refletir agora, o pastor também devia conduzir as suas ovelhas, porque elas precisavam ser conduzidas durante o dia, e isso acontecia caminhando. E enquanto elas caminhavam, o pastor ia cantando para elas, para que elas se acostumassem com a voz dele. E enquanto ele cantava e tocava a flauta, por isso em algumas pinturas antigas, você tem o pastor que está sentado tocando flauta, uma espécie de pífano de flauta. As ovelhas iam se acostumando com o som, porque elas não enxergam bem. Então elas vão se associando pelo ouvir. Por isso que Jesus diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu preciso ser dócil, eu preciso ouvir o que o Senhor me diz. Coração rebelde é coração que vaga sozinho. Coração rebelde, coração que não escuta Deus, coração que é indócil, é coração que vaga até morrer. Por que nós passamos por tantos apuros na nossa vida? Porque nós somos teimosos. Nós sabemos que o caminho é errado, mas nós queremos ir por ele, simplesmente para desafiar o pastor. Nosso Senhor nessa hora, quando diz eu sou o bom pastor, Ele sabe que precisa cantar para nós. Ele sabe que precisa gritar por nós. Ele sabe que precisa nos conquistar pelo ouvido. Mas mesmo assim, algumas ovelhas se afastavam. E aí o pastor, ele tinha nas mãos um cajado, que esse aqui não representa tão bem, porque o cajado do pastor, ele tinha um gancho na ponta, era uma curva na ponta. Para que servia essa curva?
Quando a ovelha começava a se afastar, o pastor vinha com o cajado e puxava de volta, e puxava de volta, e puxava do outro lado, para que a ovelha não saísse do caminho. O cajado do pastor é para que eu não saia do caminho. Mas havia outra coisa. Mesmo com o cajado, as ovelhas continuavam, algumas, porque ovelha teimosa é teimosa até o fim, continuava a sair. É nessa hora que o pastor fazia uma coisa que eu aprendi estudando a história de Jacó. O pastor, ele podia, quando a ovelha punha todas as outras em risco, porque quando você dá trabalho, quando você é teimoso, você não atrapalha só a sua vida, não. Quando você faz coisa errada, você põe em risco todos. Então uma ovelha que fugia, colocava em risco o pastor e colocava em risco o rebanho inteiro. O pastor então ia, e nessa hora eu entendo a cabeça do pastor. Aí ele olhava ali aquela ovelha, pegava a ovelha e ele podia deslocar a pata esquerda traseira da ovelha. E é claro, ela ficaria sem andar. E necessariamente essa ovelha precisava ser carregada no ombro. E o pastor colocava a ovelha, 2 patas dianteiras aqui, 2 patas traseiras aqui. E a ovelha ficava cabeça com o pastor. Toda vez que ele cantasse, a primeira que escutava era essa ovelha. Toda vez que ele gritasse pelas outras, a primeira que ouvia era essa, para que ela se acostumasse com a voz do seu pastor. E também para que ela sentisse o seu cheiro, porque o olfato da ovelha era aguçado, então ela conseguiria sentir o cheiro do suor do pastor. Quando ela voltava, o pastor colocava ela com as patinhas para cima e ia limpando a sua lã, tirando os espinhos. E ele ia sarando as feridas e enfaixando para que ela pudesse voltar ao rebanho. Jesus sabia de tudo isso. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, ele está dizendo para nós, você não caminha só. Por que você acha que caminha só? Por que você acha que a sua vida vai ser mais fácil sem Deus? Por que você acha que você vai estar mais feliz se você se desviar? As pessoas perguntam às vezes para nós, por que nós estamos na igreja? Porque para nós é muito mais difícil caminhar sozinho neste mundo sem um pastor. Nós temos um pastor. E o nosso pastor, ele nos dá a sua vida. É interessante porque aqui existe uma novidade teológica. Geralmente, o pastor tinha direito a sacrificar a ovelha para Deus e também para comer. Mas Jesus nos diz que ele, como pastor, ele é que se sacrifica. Ele é que nos dá a vida. E o que é que o pastor espera de nós? Docilidade, obediência a Ele, obediência a Ele. Escute o que o Senhor te fala. Não fique vagando como ovelha sem pastor. Eu quero concluir trazendo isso para a nossa vida. Se Deus lhe deu a graça de ser pai, por que eu falo para os homens? Porque uma das vocações do homem é a vocação de ser pastor da sua casa. Quem é que vai proteger a casa do lobo? Quem é que vai proteger o filho do leão? É o pastor. E se você não cumprir sua missão, seus filhos e a sua esposa estarão expostos a todos os perigos. Eu sei que tem muita mulher que diz, não, padre, eu sou em casa o pai e a mãe. Acabe com essa história. Não tem isso não. Não existe isso. Você pode se esforçar para que não falte, mas ser amado pelo pai é algo necessário, inclusive para a formação dos arquétipos. Quando um filho sabe que o pai o ama, e atenção homens, não estou dizendo que vocês
tem que ser, padre, agora eu não vou mais dar carão no meu filho. Não, não é isso. Mas a paternidade é para ser amorosa. Por isso que nosso Senhor compara o pai com o pastor, porque o pastor ele age com amor. Você precisa ser um pai amoroso, porque quando você é amoroso, seu filho sabe que é amado e não vai procurar fora de casa esse amor que ele sabe que encontra no pai dele. Por isso é tão importante que você, como homem, assuma a sua função, a sua vocação de pastor. As 3 vocações do homem, para a gente não ficar com nada incompleto. Primeira vocação do homem é ofertar a vida. O homem tem que estar disposto a se entregar, a entregar a vida todo dia, todas as horas. Se a mulher estiver em risco, quem é que vai oferecer a vida por ela? É ele. Se os filhos estiverem em risco, quem vai defendê-los e oferecer a vida por eles? É o pai. Por isso que o pai, primeira vocação do homem, é oferecer a vida. Segunda vocação do homem, ser o pastor da casa, acolher, agregar. Traga seus filhos para perto de você. Não, padre, eu aprendi com Maquiavel que é melhor ser temido do que amado. Ah, é? E cadê os filhos de Maquiavel para eu conhecer? Pois é, a gente às vezes faz da nossa vida uma experiência malfadada. Eu não quero aprender com Maquiavel, eu li, eu sei o que ele diz. E não faz sentido quando você ama alguém. Por isso, o pai precisa ser o pastor que agrega. Você sabe o que é que mais vai doer no seu filho? É você dizer para ele: meu filho, eu sou a pessoa que mais te ama. Isso que você fez me magoou profundamente. É isso. Seu filho tem que ter temor de magoar você, porque você é a pessoa que mais o ama. Ele, o seu filho, sua filha, precisa saber que ninguém lá fora vai morrer por ele. Porque as meninas, quando começam a namorar, não é? Morreu o pai, morreu a mãe. Agora é só o namorado. O menino, quando namora também, acabou-se família. Você precisa saber que nenhum dos que estão aí fora morreriam por ti. É o teu pai que levaria uma bala por você. É o teu pai, é a tua mãe, que todo dia sai de casa para trazer para você o melhor que eles podem. É este o amor do pastor. E a terceira vocação do homem, do Adão, é lembrar as maravilhas de Deus. Homem não pode ser reclamão, mulher tampouco. Homem não pode ser murmurador, não pode. Porque da boca do homem deve sair sempre a palavra de Deus. E concluindo, o homem ele pastoreia, não é pastorar, é pastorear. O homem ele pastoreia a sua esposa, ele cuida dela, porque a mulher é a árvore da vida na casa. Então a mulher, ela só está completa, ela só consegue florescer quando ela sabe que o seu esposo é inteiramente dela. Por isso, homens, vocês têm uma missão muito grande. E depois, pastorear os filhos. Cuidar dos filhos, para que eles e elas, os filhos e as filhas, só saiam de casa quando disserem: eu encontrei a mulher por quem eu morreria. Eu encontrei o homem que morreria por mim. Não é uma questão utilitarista, mas é um amor verdadeiro de pastor. Vamos pedir ao Senhor nesta noite que Ele sare todas as nossas feridas. Porque às vezes, na nossa história, nós podemos ter vivido situações de comparação, de inferiorização, feridas na nossa alma, e tudo isso vai gerando em nós doenças na alma e no corpo. Vamos agora baixar a nossa cabeça um instante. As ovelhas, elas só conseguem descansar quando se sentem seguras. Quando o rebanho está agitado, brigando entre si, as ovelhas não conseguem descansar.
Às vezes nossa casa, nossa família é um lugar agitado. Às vezes nossa casa é um lugar de inquietações. E quem vai trazer paz para casa é o esposo e a esposa. Que você agora, especialmente você que é casado, ou você que deseja casar, você que deseja ser um homem de Deus, você que deseja ser a imagem de Deus para a mulher que te ama, você que deseja ser um bom pai, um bom irmão, um bom filho, pacifique a sua casa. Tire as inquietações da sua casa. Não seja você a trazer perturbações. Não seja você a trazer problemas, a trazer situações que deixam o rebanho, que é a sua família, inquieto. A mesma coisa eu digo para a igreja. Você que me ajuda nas coordenações, você que me ajuda a cuidar da paróquia, você que junto comigo, junto com o Padre Luiz, junto com o Padre José, você que junto comigo está também se ofertando, eu não posso ser a causa dos sofrimentos das ovelhas. Eu não posso trazer problemas, e vocês sabem que às vezes nós somos a causa dos problemas. Tem filho que quando o pai entra por uma porta, ele sai pela outra. O que é que está acontecendo? Tem filho que não se sente amado. Tem filho que acha que o pai o considera um peso. Tem filho que quando tem um problema grande, não conta para o pai, porque tem medo da reação do pai. Refaz o teu vínculo com teu filho. Refaz o teu vínculo com a tua família. Também, nós queremos rezar neste instante para que o Senhor abençoe todos os pastores da igreja. Ele diz que é a porta. Não existe nenhum pastor que não passe por ele. Como nós precisamos, Senhor Deus, de santidade. Nós somos padres esforçados. Nós somos padres entregues ao rebanho. O Senhor sabe, eu falo agora como São Pedro disse: Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que ao longo destes 12 anos de sacerdócio e minha vida inteira na igreja, eu não neguei nada. Nada, nada, nada. Te entreguei, Senhor, toda a minha juventude e não me arrependo. Mas o Senhor sabe que eu sou pequeno diante de um rebanho que tem tantos e tantos problemas e necessidades. Por isso, Senhor, sejas o pastor através de mim. Que Tu sejas o kalos poimen através da minha voz, através da minha imagem, através do meu corpo, através da minha alma, sejas Tu o pastor. Porque minha vida eu já entreguei. Porque pastorear o Teu povo eu já faço tudo aquilo que eu posso. E estou agora como pai, aqui em pé, reunindo os Teus filhos, reunindo a Tua família. E as Tuas ovelhas, Senhor Deus, são ovelhas feridas. Pessoas que nunca foram amadas pelo Pai. Pessoas que passaram a vida inteira tentando provar o seu valor para o seu pai. Pessoas que passaram a vida inteira em conflito com o pai, porque o pai não era um bom pastor em casa, porque o pai não era fiel ao casamento, porque o pai não era um pastor que se entregava, mas sim um pastor que sacrificava as ovelhas. Ovelhas feridas, porque casaram e o casamento desmoronou. Mulheres feridas, porque precisam conduzir a família sozinhas. Homens de Deus,
Nossas famílias precisam de nós. Sua esposa, eu sei que ela nunca vai dizer, mas ela precisa de você. Ela vai dizer o contrário, mas ela sabe que precisa de você. Homens de Deus, vivam a vocação de vocês. Nós vamos envelhecer, nós vamos perder nossos cabelos, vamos perder nossa forma física, mas eu digo a vocês, vale todo o esforço. Quando você chegar no céu, Deus olhar para você e dizer: você cuidou bem dos filhos que eu te dei, você cuidou bem da mulher que eu te dei, vem, filho, agora descansar. Como ele deve ter dito para São José. Viva a sua vocação com alegria. Com alegria. Porque a coisa mais triste é um homem infeliz dentro de casa. Há quanto tempo você não sorri com seus filhos, você não sai com eles? Inclusive aqueles que tiveram filhos, mas não casaram. Onde está o teu filho? Onde está a tua filha? O que você está fazendo por eles? Ai, padre, mas é porque se eu for cuidar da minha filha, minha namorada não vai gostar. Você tem uma vocação diante de Deus, que é ser pai. Não negligencie a vocação. Eu quero concluir, porque senão eu não vou poder parar mais. Senhor, cura também aquelas pessoas que feriram os filhos com palavras ou com agressões. Você que numa hora de descontrole bateu no filho, na filha, ou disse a eles palavras muito ofensivas. É hora de curar as feridas antes que seja tarde. E para que as suas feridas sejam curadas, você tem que se colocar como ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo. Peça para Ele: cuida de mim, Jesus. Eu sou essa ovelha que precisa comer, precisa beber, que está vagando pelos bosques, que está carregando o peso da lã, porque ninguém cuidou. Cuida de mim, Jesus. Tira de mim, tira de nós toda a carência excessiva. Tira de nós, Senhor, toda a dependência maldita. Tira de nós, Senhor Deus, toda a sensação de incompletude, toda a sensação de que nos falta alguma coisa, toda a sensação de que alguém vai nos preencher. Tira de nós, Senhor, todas as feridas. Se não fomos amados pelo Pai, se o Pai me rejeitou, se o Pai não me quis, cura-me a partir deste momento, Jesus. Desde a gravidez, se a mulher foi ao hospital dar à luz sozinha, se no dia que você nasceu, seu pai se embriagou e não pôde estar com você por irresponsabilidade, é hora de zerar a nossa vida, porque tem um Pai que me ama. Tem um Pai, um pastor que cuida de mim. E eu me coloco nos braços dele como ovelha. Pode deslocar a pata, pode puxar com o cajado, pode arrancar os espinhos. Faça, porque eu confio no meu pastor. Diga para ele: eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu confio em ti, meu bom pastor. E como pastor e ovelha, eu peço: sei que é misericórdia teu amor por mim, porque sou tão fraco, porque sou tão fraco para então seguir. Não tenho nada, não tenho nada em minhas mãos, como cego na estrada, nada de valor para te dar,
para te dar. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Clame por ele cantando. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas feridas, tantas fraquezas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Me leva em teus braços, meu bom pastor. meu bom pastor. Foi o meu cansaço, clame por ele que te atraiu a mim. Vem cuidar de mim, bom pastor. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. E se você está aqui com o seu pai, com o seu esposo, vamos agora ficar em pé e agradeça pelo pastoreio dele na sua casa. Agradeça ao seu pai que está aqui, agradeça ao seu esposo que está aqui. Louve a Deus pela vida dele. E todos nós, como ovelhas, cantemos: me leva em teus braços, me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Eu reconheço tantas feridas, eu vejo em mim tantas muitas fraquezas, elas não me impedem de te buscar. Do teu amor, que me levam a depender